eu entendo que a atenção primária à saúde, pelo seu histórico, de seu nível de atenção, que se dá mais próximo às condições de vida das pessoas, que se dá enraizada nos territórios, ela é potencialmente um nível de atenção onde a gente pode construir relações dialógicas, relações horizontais entre trabalhadores do serviço de saúde e trabalhadores usuários do Sistema Único de Saúde. Como uma atenção primária que precisaria ser universal, precisaria ser enraizada no território e valorizar a participação popular, uma atenção primária que deveria ser garantida no sistema universal com um financiamento robusto, necessário e público, no Brasil, a atenção primária ela é atravessada por interesses de classe e por contradições que constituem o Sistema Único de Saúde. Por mais que a gente queira, né, que tenha problemas a forma como o próprio Oswaldo Cruz colocava os processos educativos, né, ele tinha um lado da chamada polícia médica, mas ele percebe que sem educação em saúde não se tem como controlar uma epidemia. O que a mídia está fazendo não é educação em saúde, né? No máximo é uma comunicação de massas, é um processo, né, que é importante para a gente saber algumas coisas, como lavar as mãos e usar máscaras, mas, por outro, é um processo que vai fazer com que as pessoas também fiquem amedrontadas, fiquem com dificuldades, inclusive, né, de vários níveis de dificuldade, de cumprir a ordem que foi colocada, que é do fique em casa. Antes da Conferência de Alma-Ata, né, e é por isso que ela tem um papel tão importante, já existiam uma série de iniciativas dos países no sentido da atenção primária e no sentido de fazer, né, essa ideia de como que a educação em saúde, como é que você, trabalhando com as pessoas, o conhecimento da doença, o conhecimento de como se proteger da doença, ele passa a ser muito mais efetivo, né, do que a gente simplesmente cuidar dos doentes. É que os primeiros agentes comunitários de saúde, eles nascem da organização popular. Eles nascem da crítica que estavam fazendo à falta d'água, à falta de habitação, à dificuldade do transporte, à falta de saneamento. Então, assim, é muito paradigmático esse processo, porque ele, por um lado, ele dá um caráter de compromisso social, de engajamento social, de protagonismo social desses agentes, desses primeiros agentes comunitários de saúde, e, por outro lado, ele teve um papel também de dar mais força à organização comunitária, que era muito forte na época, né? As associações de moradores, as federações de associações de moradores, né? E todo um processo de rua, inclusive, né, que a gente fazia, né? E a questão da água na dengue era fundamental, como é hoje fundamental para a Covid-19. Então, o que se dizia na dengue é que o mosquito cresce porque a pessoa não pode deixar de armazenar água, porque a água chega de 7 em 7 dias, de 9 em 9 dias, de 15 em 15 dias, né? A gente chegou momentos em Caruaru de ter 29 dias sem água. Então, não tem como você não armazenar, né? E o armazenamento de água limpa é o principal foco desse criador do mosquito. E isso levou muitos movimentos a estarem fazendo a crítica do processo de como é o acesso à água, né? Da pouca equidade desse processo, dos interesses políticos, econômicos que estão por trás disso. Então, do processo mesmo de direitos, né? De como é que eu tenho direito à moradia, de por que é que eu tenho que estar ocupando o morro, né, gerando
ocupações, fazendo com que a gente vá para a beira do rio, né, construir casas e assim por diante. E acredito que, por vivermos numa sociedade de classes e infelizmente, nessa forma de sociedade, no capitalismo, tudo ser transformado em mercadoria, inclusive a saúde, os tensionamentos que a gente vive na atenção primária à saúde e no próprio modelo de atenção à saúde que a gente defende para a atenção primária são tensionamentos que respondem ao empresariado. Então, uma atenção primária focalizada, uma atenção primária subfinanciada, uma atenção primária que não valorize o trabalho de mobilização comunitária, de agitação, vamos dizer assim, social, de construção de redes de apoio, é um trabalho que interessa, mas não a gente. Interessa a classe dominante, interessa ao Banco Mundial, que é um organismo internacional que formula política de atenção primária internacionalmente e incide nos países dependentes como o próprio Brasil. E o trabalho do agente comunitário de saúde foi sendo tensionado para um trabalho cada vez mais burocratizado, administrativo, e aquelas agentes comunitárias de saúde que queriam fazer um trabalho e que insistiam em fazer um trabalho educativo, coletivo, comunitário e engajado, no que se refere às críticas às condições sociais, sanitárias e econômicas do território, elas estavam em extremo sofrimento. Por quê? Porque a própria orientação da política, e eu estou falando de 2013, não estou falando que depois a situação ficou ainda pior, mas a própria orientação da política já direcionava, a partir das metas que não eram pactuadas com os trabalhadores, mas eram vindas de cima para baixo, já eram metas voltadas para as questões somente de doenças individuais, que não é uma questão... E aí a gente está batendo numa perspectiva liberal e simplista de dizer que é uma escolha das ACS ter um trabalho mais burocratizado, mais voltado para as doenças. Não é isso. Existe todo um tensionamento de uma reorganização do processo de trabalho e do modelo de atenção que atravessa a estratégia de saúde da família e a atenção primária como um todo, e que coloca as agentes comunitárias de saúde ainda com mais dificuldade de fazer esse trabalho também comunitário. Mas se a gente já teve alguma atenção primária em algum momento, que é a atenção primária que a gente acredita que é baseada em sistemas universais, que é comunitária e não é focalizada como a atenção primária que a gente tem. Para responder essa pergunta, esse livro aqui, eu acho que ajuda a pensar nas escolhas e nos caminhos que foi tomando a política pública e o Sistema Único de Saúde no Brasil. O nome do livro é Do Socialismo à Democracia, Tática e Estratégia na Reforma Sanitária Brasileira. É um livro de um professor da Fiocruz também, o André Dantas, eu coloquei aí no chat aqui do Zoom. E o outro livro que ajuda a gente a analisar o quanto que o avanço da iniciativa privada ele é fundado na transferência do fundo público. Então, o sucateamento do Sistema Único de Saúde é proposital para o avanço da iniciativa privada. E aí, esse livro é muito bom e fala da importância do Banco Mundial para esse tipo de ação no Sistema Único de Saúde. O nome é Capitalismo e Saúde no Brasil nos anos de 90. As propostas do Banco Mundial e o desmonte do SUS, da Maria Lúcia Risotto, da Rucitec. Está aqui. Então, eu acho que é o envolvimento das pessoas cada vez mais com processos de luta, com processos de reivindicação, de organização social, de organização dos estudantes, de organização dos ACS, da população nas comunidades, dos profissionais de saúde, dos NASFs. A gente lamenta muito o processo que aconteceu com o NASF. Agora, a gente lamenta muito também a pouca mobilização que se teve em defesa dos NASFs. E num processo mesmo de dizer, a gente quer, a gente vai garantir que continue e assim por diante. De que esse é um momento extremamente grave do país que a gente precisa estar enfrentando também com a organização de base, com as lutas sociais, com
indo para as comunidades para estar discutindo, né, a Covid, mas também discutindo o SUS, também discutindo política, também discutindo por que é que cortou o dinheiro do SUS lá em 2015, né? Por que é que a gente está também nessa situação sem EPI, né? Por que é que a atenção primária não tinha EPI antes, né, da Covid? Porque continuava tratando tuberculose, hanseníase, que também precisava de EPI. A relevância das instituições públicas de ensino e pesquisa nesse momento de pandemia. Se não fossem as instituições públicas, como, por exemplo, as universidades, a própria Fiocruz, entre outras, as informações em relação ao quanto que essa pandemia ela tem impactos desiguais de acordo com as classes sociais onde ela está espraiada, esse tipo de informação quem faz são as universidades, são as instituições públicas. Né? Então, a gente precisa valorizar muito e dizer que a reforma administrativa está vindo aí para sucatear as instituições públicas de ensino e pesquisa e assistência, né? E a gente precisa estar muito organizado, estudante junto com o trabalhador, né? Enfim, a gente tem que estar muito organizado para afirmar o quanto que é uma ameaça desmontar as instituições públicas através da reforma administrativa. Não é a saída esporádica, né, mas é a organização sistemática popular, é o trabalho de base, é o que a gente está fazendo, depois eu posso falar um pouquinho mais no Conselho Comunitário da Favela de Manguinhos. É o que alguns sindicatos têm feito em articulação, por exemplo, com o MST, com o MPA, né, fazer ações de solidariedade nesse momento, mas é permanecer nesses territórios, mostrando a relação entre política e a própria vida social, porque nós somos sujeitos políticos, né? E mostrando que o poder que a gente realmente precisa construir é o poder popular. E isso a gente só faz estando nas bases e estando organizado.